apóstolo Deltamar tem a réplica. 5 minutos, Ok, apóstolo. eu percebi e todos perceberam que o Alexandre não respondeu o que eu perguntei, porque ele fez lá uma afirmação antes sobre Hebreus 1:1, dizendo que Deus falou-nos por meio de Jesus. Eu perguntei se Deus também não tinha falado por meio de Pedro, e por meio de Tiago, e por meio de João, e por meio de Paulo, e ele não respondeu. Eu perguntei se as palavras destes homens, os seus escritos, a qual ele citou primeiramente aí Colossenses, se Colossenses não é a palavra de Deus, porque ele disse que Deus fala apenas por meio do seu filho Jesus. Deus não falava por meio de Paulo, isso que ele não respondeu. Agora, gostaria de deixar uma coisa clara aqui. Em momento algum eu disse que Jesus e os seus apóstolos foram enviados para as nações. Eu nunca disse isso. É você que está dando a entender isso. Nós estamos de acordo que Jesus foi enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 15:24. Os seus 12 apóstolos foram enviados somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, de acordo com Mateus 5:6, e eles cumpriram isso, mesmo depois da ordem de Jesus, de Mateus 28:19, e por todas as nações. Mas é visto que, como bem você citou, Tiago capítulo 1, versículo 1, ele diz: Tiago, servo de Jesus Cristo, para as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Assim como Pedro capítulo 1, versículo 1 diz: Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para os visitantes de Pontos, Galateia, Capadócia, Bitínia, Ásia, que estão entre as nações, morando entre as nações. Nós estamos de acordo, assim como Atos 11:19, é dito que os apóstolos, quando tiveram que fugir, por causa da perseguição que veio depois da morte de Estevão, eles iam de lugar em lugar, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando o evangelho do reino, mas somente aos judeus. Em nenhum momento eu disse que Jesus de Nazaré e que os seus apóstolos foi para nós. Eu não disse isso, nós nem chegamos lá ainda. Nós estamos ainda lá atrás, para saber se você é um verdadeiro pregador, esse ponto está encerrado, para saber se nós estávamos falando aqui sobre os profetas da lei, isso está encerrado. Agora nós estávamos sobre Hebreus, né? Eu gostaria de insistir na pergunta, e gostaria que você, se você não quiser responder, não tem problema. Dado que você disse, Hebreus capítulo 1, versículo 1, mostra que Deus falou-nos, você diz, falou-nos por meio de Jesus, nesses últimos dias, Deus falou-nos por meio do seu Filho, Jesus, palavra de Paulo, Hebreus 1:1. Mas a pergunta que eu te fiz é, se as palavras de Pedro, as palavras de Tiago, de João, de Judas e de Paulo, entre elas aqui você citou aí, Colossenses, são as palavras de Deus ou não? Deus falava por estes homens ou não? Falavam. Então, se falavam, você não pode citar Hebreus 1:1 para dizer que o último a qual Deus falou foi Jesus. Então, isso não tem lógica. Qualquer pessoa que tenha um bom senso, um bom raciocínio, deve prestar atenção a isso. Agora, eu havia ouvido que o moderador, falou que lá atrás que eu deveria fazer uma pergunta, não é isso, pastor? Era minha vez de perguntar? Sim. Ou não é? Eu já fiz a pergunta? Vocês decidem. O senhor fez a pergunta. O senhor fez a pergunta. Ok. Isso. Ele deu a resposta, o senhor já está na sua réplica e depois ele tem a tréplica. Ok. Então, se o meu tempo tiver terminado, eu dou a tréplica para o Alexandre Moraes dizer-nos, aí ele já respondeu. Se ele quiser complementar, O senhor tem ele fica à três vontade. minutos ainda. O senhor tem 1 minuto e meio ainda para responder. Se o Alexandre não tiver entendido a minha pergunta, eu vou repetir. Se tiver entendido, está bem, pode responder. Ô, Deltamar, mas em nenhum momento eu falei que os apóstolos, que nenhum deles, que eles ali não tinha ali a revelação de que não falavam ali pelo consentimento do próprio Deus, até porque eles foi dado o Espírito do próprio Deus para eles. Então, como que eles não iriam falar segundo aquilo que Deus não quisesse que eles falassem? Se eles tinham ali o Espírito de Deus. Quando eu coloquei Hebreus capítulo 1, é para poder refutar de que o Caco Felipe, né, não teria nenhuma possibilidade de ser um profeta nos dias de hoje dentro do âmbito da antiga aliança. A questão foi só essa. Em nenhum momento aí eu defendi que apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, nenhum deles não falava pelo consentimento do próprio Deus, pela inspiração do Espírito de Deus. Em nenhum momento eu falei isso. É você que me entendeu errado. Entendeu? Ok, então nesse caso, se você citou Hebreus 1:1 para dizer que Deus não pode falar por Caco Felipe, mas você também não pode usar Hebreus 1:1 porque depois de Jesus, Deus continua falando, porque o próprio Jesus disse que ele enviaria profeta. E de acordo com Amós 3, versículo 7, diz que o Eterno
revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Assim como Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, diz a mesma coisa. Agora, se você tem uma pergunta para fazer, eu estou ansioso para te perguntar outras coisas aqui. Beleza, eu vou fazer a minha pergunta. Posso fazer, pastor? Pode, só tem 5 minutos para fazer. Beleza. A minha próxima pergunta é a seguinte. Vamos analisar o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, aliás, 2 Pedro, é isso mesmo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, não é 3 não, desculpa, gente, é 4, tá? Vamos lá, 4. 1 Pedro 4, versículo 7, vai estar escrito o seguinte. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Isso é o apóstolo Pedro falando, né? Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. O apóstolo Pedro, ele fala, está escrito ali, que o Pedro, ele vai falar que ali já era as últimas horas, os últimos tempos. João, ele vai mencionar também, em 2 João, se eu não me engano, tá? Vai estar escrito também. Deixa eu ver, acho que é 1 João, capítulo 2. Eu estou demorando um pouco, galera, porque eu não tenho nenhum esboço aqui, tá? Tudo é na hora, tá bom? Se eu não me engano, está no versículo 17. 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Então, tanto Pedro como João, como eu falei, já mostrei anteriormente que Jesus Cristo fala que já estaria às portas. A gente tem diversas passagens no Apocalipse, né, que Jesus Cristo fala que em breve estarei, em breve, mais cedo, né, estou às portas, tome cuidado para não perder a sua coroa e bababá. E tem outras passagens, o próprio autor aos Hebreus vai falar também, de que tudo estava para acontecer em um pouco período de tempo, naquela época. Aí me vem a minha pergunta, meu mano Deltamar. De acordo com as palavras desses apóstolos, que está claro aqui nas Escrituras que lá naquela geração de Jesus Cristo, na época dele lá, enquanto eles escreveram ali, né, as Escrituras, eles já estavam considerando ali que ali já era a última hora e que, inclusive, já existia um monte de anticristo. O próprio João vai testificar isso. Como que depois de 2020 anos, nos dias de hoje, o que Caco Felipe tem a ver com isso e como que a gente vai trazer isso para os dias de hoje, há mais de 2 milênios, cara? Vê se não entra em contradição com as palavras dos apóstolos. Me explica isso aí, cara. Me responde aí. Posso dar tomar 5 minutos? Ok, obrigado, Alexandre, pela pergunta. Agora, eu gostaria de colocar um ponto, para nós não se distanciar do tema, que nós temos que voltar lá no ponto, para saber se Caco Felipe é um verdadeiro profeta. Não vamos distanciar muito, não. Mas você está citando profecias de Pedro, de Paulo, aí, para dizer que ele estava dizendo sobre os últimos dias e que isso aconteceu até o ano 70. Eu poderia fazer uma pergunta a você, não precisa responder, é claro, você vai pensar, e as pessoas de casa vão pensar. Quando você pega essas profecias para dizer, olha, está vendo? Eles estão dizendo que estamos nos últimos dias, já está no fim, e isso aconteceu até o ano 70. Quando Deus disse a Isaías para profetizar, Isaías disse, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eu pergunto para o senhor, só responda o nome da criança.
De qual criança o Isaías estava falando? Estava falando ali dentro do contexto do filho de Acais, que foi uma tipologia para Jesus Cristo. Isaías estava falando de Jesus. Um filho se nos deu, um menino Mas ali, de nasceu, acordo com, de e forma o seu literal, era o nome, filho de e o seu Acais. nome. Escute, Só um minuto, vamos senhor lá. Alexandre. O senhor vai ter a sua chance de ter a réplica. Então, Eu vou citar as após eu tomar escrituras porque as escrituras... Perdão, pastor. Eu vou citar as escrituras porque as escrituras é a base. A base. Você está pegando profecias para dizer que tudo termina no ano 70. Porque você pega as profecias de forma literal para dizer, está chegando o fim, estamos próximo do fim, está para acontecer. Aí você diz, está vendo? Aquilo aconteceu. Mas quando Isaías dizia, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Todo mundo sabe que essa profecia refere-se a Jesus Cristo. Isso demorou quase 800 anos para acontecer. E quando você pega também Apocalipse capítulo 13, é dito lá que o cordeiro é Jesus. Todo mundo sabe que o cordeiro é Jesus. Apocalipse 13 diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E nós sabemos que Jesus, o cordeiro, foi morto há 2.000 anos atrás. Mas Apocalipse 13, João diz lá que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Agora veja bem, vou dar um outro ponto, um terceiro ponto aqui. Quando, nesse mesmo capítulo 13, é dito que o nome aqueles que não tinham seus nomes escritos no livro da vida, que iam ser lançados no lago de fogo, eles não tiveram seus nomes escritos no livro da vida muito antes da fundação do mundo. Ó, senhor Alexandre, a Bíblia diz também que o profeta Amós disse que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Até onde eu vi, nem mesmo um verdadeiro pregador, um verdadeiro sacerdote, ministro do evangelho, você é. Agora eu poderia perguntar, você é um profeta para revelar e desvendar as profecias? Será que você é um profeta para dizer que tal profecia aconteceu tal tempo e tal outra profecia aconteceu tal tempo? Você não é. Esta é a responsabilidade do profeta mensageiro. Um verdadeiro sacerdote, senhor Alexandre, vai apenas repetir o que o profeta mensageiro do seu tempo diz. Arão, ele não tinha uma mensagem própria. Deus não revelava nada a Arão. Arão apenas repetia a mensagem de Moisés. E Deus diz, vou colocar Arão como teu profeta, Moisés. Eu te coloco, Moisés, por Deus, sobre toda a terra do Egito. E eu coloco Arão como teu profeta. Deus falava a Moisés e Arão falava ao povo. Deus falava a Jesus de Nazaré e Jesus de Nazaré falava. Deus falava a Paulo e era Paulo quem explicava os mistérios da Bíblia. Paulo poderia falar sobre o terceiro céu. Paulo poderia falar sobre muitas coisas. Mas será que Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas e Barnabé poderia dar revelações sobre os mistérios da Bíblia? Não, senhor Alexandre. Será que o Pedro, quando era discípulo, poderia dar revelações sobre os mistérios da Bíblia? Não, senhor Alexandre, porque a revelação das Escrituras pertence a um profeta. Isaías, 800 anos, falava de Jesus. Era uma profecia, era Deus falando. Apocalipse 13 trata-se de Jesus, o Cordeiro de Deus. E o nome daqueles que foram ao inferno, no lago de fogo, não foram escritos no livro da vida. Quando? Muito antes da fundação do mundo. Mas eu quero voltar, se é a minha vez de perguntar, pastor, e se ele tiver uma réplica, eu não sei, ele pode fazer, mas a pergunta que eu lhe faço é assim, como é que um homem... Agora vamos entrar no assunto profeta Cacó Felipe, eu sei que você está ansioso para entrar em Cacó Felipe, vamos entrar. Nós não fugimos de nenhuma pergunta, discípulos do profeta Cacó Felipe não fogem de nenhum debate e de nenhuma pergunta. Agora veja, como que um homem... Agora veja, profeta mensageiro, vou dizer bem, profeta mensageiro, não vem aqui com dom de profecia, não venha com profeta de igreja, profeta menor. Como que um profeta mensageiro se torna profeta? Como que um homem se torna um profeta mensageiro de acordo à Bíblia? Pode citar Antigo Testamento, Novo Testamento, nós estamos aqui para ouvir você. Pô, mas aí tu tá me fazendo umas perguntas óbvias, cara. Você tá me fazendo umas perguntas que você já sabe a resposta. Não tem uma pergunta mais objetiva? Uma pergunta, pô, dentro aí do tema? Me permita. O debate são para as pessoas que estão assistindo. E a pergunta é, uma vez que vamos entrar no assunto, o profeta Cacó Felipe, ele é um profeta mensageiro. Vamos então entender como que um homem se torna um profeta mensageiro. E nós queremos base na Bíblia. Você responde e depois eu darei o meu argumento. Eu te fiz aí várias perguntas.
E você fugiu de um monte dela, Deltamar. Uma delas foi a respeito do templo, que você passou batido e não falou nada. A outra foi a figura sacerdotal terrestre. Onde é que tem aqui nos dias de hoje? Porque teria que ter o templo de pé. E você também não me falou. Então, eu não sou obrigado a responder qualquer pergunta que tu me faça. Entendeu? Certo. Eu penso assim, pastor, se o Alexandre se recusa a responder a minha pergunta, eu posso ir para a réplica, não tem problema. Então, o tema anunciado foi se Caco Felipe é um verdadeiro profeta. Nós não podemos fugir muito desse tema. É bem verdade que em nenhum debate vai sempre ter algum argumento que vamos precisar de algumas escrituras para que a gente tenha base, se baseie as nossas respostas. Porém, o tema tem que girar, as perguntas têm que girar em torno desse tema. Eu não estou defendendo, estou aqui como neutro, não estou defendendo nenhuma das partes, mas eu creio que a pergunta do apóstolo Deltamar está contida no tema. Independente ou não, se, como o senhor afirmou, que o apóstolo Deltamar já sabe a sua pergunta, o senhor também já vai saber mais ou menos a resposta do apóstolo Deltamar, mas essa live são para as pessoas, para que elas tirem as suas conclusões de acordo com as explicações e as respostas dos senhores. Então, o apóstolo Deltamar pode refazer a pergunta ao senhor Alexandre, caso o senhor não queira responder, o senhor tem a autoridade e a vontade de não responder. O apóstolo Deltamar pode refazer a pergunta. Eu vou repetir a pergunta para que todos que estão em casa saibam. Nós estávamos falando atrás sobre sacerdote, nós já resolvemos esse ponto, agora vamos falar sobre profeta mensageiro. E Caco Felipe é um profeta mensageiro. Daniel está aqui para provar para todo o Brasil, para toda a América Latina, para toda a América, África, Europa e Ásia, para o mundo inteiro, que Caco Felipe é um falso profeta. Eu estou aqui para provar que Caco Felipe é um verdadeiro profeta. Agora vamos entrar no tema do debate. A pergunta é, Caco Felipe sendo um profeta mensageiro, Noé sendo um profeta mensageiro, Moisés sendo um profeta mensageiro, cada profeta da Bíblia eram profetas mensageiros, Jesus e os demais. A pergunta é, como que um homem se torna um profeta mensageiro? Porque você está aqui para provar que Caco Felipe não é. E eu quero saber como que um homem se torna. O homem se torna, os profetas se tornavam profetas sendo levantados pelo próprio Deus. Pô. A pergunta óbvia, a resposta óbvia. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: quem é que me prova que Deus falou no ouvido de Caco Felipe? Como que ele me prova isso? Ok, o senhor já terminou a resposta e vai ter a réplica do apóstolo Deltamar, porque foi ele quem fez a pergunta. Então, o senhor ainda tem 4 minutos e 20 segundos para responder, caso eu queira completar a resposta, senhor Alexandre. Eu vou completar, mas não perguntando. Vou completar afirmando em cima da resposta dele, tá? Jesus Cristo ele vai falar em Lucas capítulo 24, versículo 44. Ele vai dizer o seguinte: a seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei. Para quem? Não para nós aqui nos dias de hoje. Para as ovelhas perdidas de Israel. Estando ainda convosco, importava-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí a gente vai lá para Lucas, capítulo 21, onde o próprio Jesus Cristo ele vai testificar o seguinte: a partir do versículo 20, quando, porém, ele fala isso para os discípulos, para aqueles ouvintes dele ali naquela geração dele. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiadas de exércitos, sabei que está próximo à sua devastação, ou seja, a grande destruição, de forma literal ali dentro de Jerusalém, com a destruição do templo, muitos sacerdotes ali, todos eles iriam ser aniquilados pelo Império Romano. Isso está dentro da história. Para quem conhece aí Flávio José, vai entender o que eu estou falando. 21. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retiram-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Agora preste atenção no versículo 22. Porque estes dias são de vingança. Vingança contra quem? Contra o Brasil? Contra a gente? Contra nós aqui nos dias de hoje? Contra o mundo, o cosmos? Claro que não, né? Segundo a exegese, é uma referência ali a Jerusalém, tá claro. Vírgula, para se cumprir
tudo o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Quando Jesus Cristo falou isso, existia a Bíblia naquela época? O Novo Testamento, aliás? Não. Ele está falando de quê aqui? Tudo que está escrito na Taná e na Torá. Agora a pergunta que eu faço: se Jesus Cristo fala aqui e deixa claro que naquela época, após a destruição do templo, no ano 70, seria a consumação de todas as profecias, onde que o Caco Felipe entraria nessa história? É para a galera que está em casa tentar refletir aí e analisar. Beleza? A pergunta aqui é para o pessoal que está em casa, para pensar e analisar. Ok, a pergunta era como que um homem se torna um profeta mensageiro, né? Uma vez que todos os profetas que têm livros na Bíblia, entre eles Jesus, Paulo e os demais, eram profetas mensageiros. O Daniel disse e respondeu bem: quem estabelece os profetas mensageiros é o próprio Deus. O próprio Deus estabelece o profeta mensageiro. Mas sacerdotes Deus não estabelece. Quem estabelece é o profeta mensageiro. Mas eu vou explicar, vou aproveitar o meu tempo para explicar sobre o profeta mensageiro. Um profeta mensageiro é aquele que Deus o visita por meio de uma visão celestial, em um determinado tempo. E essa visão é para chamar o profeta. E Deus vai dizer o que esse profeta vai fazer sobre a terra. E Deus dá uma revelação. E essa revelação será o evangelho para ser pregado no seu tempo. Será o evangelho do reino para ser pregado em toda a terra. Então esse profeta deve receber um chamamento, quando o próprio Deus o chama. Deus dá a ele uma comissão, o que ele vai fazer sobre a terra, e dá a ele uma mensagem. E eu poderia dar alguns exemplos com base na Bíblia. Por exemplo, Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele disse: o Senhor me apareceu em uma sarça ardente e me enviou para libertar o povo de Israel do Egito. Então Deus deu a Moisés um chamamento, foi o próprio Deus que o chamou e deu a comissão de libertar o povo do Egito, e deu a Moisés uma mensagem, que era o evangelho do seu tempo, o evangelho do reino, estava com Moisés, e ele colocou a sua mensagem em 5 livros. Também poderia citar aqui Josué, quando ele estava à beira do muro de Jericó. O mesmo anjo que apareceu a Moisés apareceu a Josué, e desta vez ele estava na condição de chefe dos exércitos de Jeová, e disse as mesmas coisas a Moisés: assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, Josué. Ali é o chamamento, a comissão, e Josué tinha uma mensagem, que era o evangelho do reino dos céus, do seu tempo, e ele colocou isso no livro. Se nós formos para mais para frente, Gedeão também, estava ele malhando o trigo, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que era chamado de Jeová, apareceu para ele lá e disse que ele era um varão valoroso e que ele havia sido escolhido para libertar o povo de Israel das mãos dos medianitas. Gedeão recebe um chamamento, uma comissão, e nós encontramos a história de Gedeão na Bíblia. Também posso falar de Isaías. Isaías, no capítulo 6, versículo 1 em diante, Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sobre o trono. E você conhece o texto. Ali é o chamamento e a comissão de Isaías. Isaías coloca a sua mensagem, o evangelho do reino, que ia ser pregado em toda a terra, em um livro chamado o livro do profeta Isaías. Jeremias poderia dizer: no ano do rei Joaquim, no 17º mês de tal rei, né, de Zedequias, eu, Jeremias, fui chamado, e eu escutei isto e aquilo. Ali é o chamamento e a comissão, e Jeremias tinha uma mensagem, que era o evangelho do reino para pregar no seu tempo, e ele colocou isso em um livro. E aí você vê Paulo a caminho de Damasco dizendo: estava eu indo para Damasco para perseguir os cristãos, quando eu ouvi e vi um resplendor, e uma voz falou comigo. E Paulo repetia isso mesmo diante do rei Agripa. Então eu estou dizendo isso para as pessoas saberem o que é um profeta mensageiro. O William Branham, em 1933, poderia dizer: estava eu na caverna Greensville, e um anjo de Deus me apareceu, me chamou e me comissionou com a mensagem destinada a toda a terra, para que todas as pessoas creiam em mim. Ele disse a mesma coisa em 1933, quando estava no Rio Ohio, o chamamento, a comissão, e o William Branham colocou isso nas suas mensagens. Martinho Lutero, penso que em 17 de julho, algo parecido, de 1517, ele foi chamado por Deus para levantar sobre a terra como um profeta mensageiro, e foi Martinho Lutero quem derrubou o catolicismo em 1520. Ele é aquele que grita: caiu, caiu a grande Babilônia. Assim como Moisés destruiu o Egito, Moisés destruiu o catolicismo. Mas já que esses profetas estão no passado, e Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se ele teve profetas no passado, se ele teve profeta no Novo Testamento, ele disse que enviaria profetas para a terra. Hoje há um homem na terra chamado Caco Felipe, e aos 24 de abril de 1993, assim como os profetas da Bíblia, um anjo de Deus apareceu ao profeta Caco Felipe e o lhe comissionou com uma mensagem destinada a toda a terra, em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Está decretado por Deus que quem quer que creia nesse profeta tem a vida eterna.
O evangelho do reino hoje está com o profeta Caco Filipe. Não existe profeta hoje na terra a não ser Caco Filipe. Eu sei que o Alexandre, ele não é como um pastor de igreja. Ele acredita que tudo terminou em Jerusalém. Isso não me interessa. Porque o que me interessa é o que Deus diz no presente, por meio de um profeta. Se algo vem de alguém que não é um profeta, isso não tem valor. Porque Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu pergunto ao senhor Alexandre, se é possível perguntar, qual foi o profeta mensageiro que diz que todas essas profecias que você está citando aqui, Alexandre, terminou no ano 70? Porque a revelação de Deus, dos segredos de Deus, vem a um profeta. Eu quero que você me diga, se você quiser, não é obrigado a responder, mas é o profeta quem redefine a palavra de Deus no seu tempo. E hoje é o profeta Caco Filipe quem deve dizer, Alexandre, qual profecia se cumpriu no ano 70? Qual profecia se cumpre hoje? Qual profecia se cumpriu em tal tempo? E qual profecia se cumprirá? É o legislador da palavra que define a palavra de Deus. Não é estudante, não é teólogo, não é filósofo, não é ancião e pastor de igreja, mas é o profeta mensageiro. O Senhor está com a palavra. Aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial é para você.